do homem, na sociedade, na família, na igreja. Eu sou Sandro Cruz, como foi anunciado, eu sou pai de 2 filhos, o Gabriel Cruz e a Ana Carla. Sou esposo da missionária Carla Janaína, né? Nós somos da terrinha, sou de João Pessoa, na Paraíba, fui ordenado lá, e há 12 anos que eu fui eleito aqui na segunda igreja congregacional de Itaguaí, aqui no Rio de Janeiro. Alguns irmãos aqui tive o convívio, tem muitos amigos aqui, até o pastor Carlos aí, ó. A benção, Deus abençoe. E, irmãos, um segundo ponto aqui que eu, assim, de louvor a Deus, é esse encontro de homens nesse dia, né? É uma plena segunda-feira, esse encontro. Louvado seja Deus por isso, que a boa mão do Senhor esteja aqui conosco, tá? Eu convido os irmãos, o nosso irmão Ailton orou por nós, e eu queria fazer mais uma oração em relação àquilo que o Senhor colocou no meu coração, a meditação que fiz para mim, eu quero compartilhar com os irmãos. Amém? Senhor, muito obrigado por estar nessa reunião com os teus servos e de pensar no Senhor, naquilo que o Senhor planejou para nós, como homens, para refletir a tua glória, daquilo que o Senhor assim nos fez, daquilo que o Senhor deseja que a gente faça, que nós sejamos, Senhor. Esteja conosco, aquilo que o Senhor falou para nós, que o Senhor fale com os teus servos, que seja uma exortação de tua parte, para que possamos assim glorificar na nossa estrada, na nossa caminhada, ó Deus de fé, aqui nessa terra, para a glória e louvor do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, o meu pensamento, a minha meditação com os irmãos, está baseado lá em Efésios, capítulo 5. Convido os irmãos a abrir a sua Bíblia, mantê-la aberta, Efésios, capítulo 5. E eu quero pensar com os irmãos sobre esse tema, e eu tirei alguns pensamentos do reverendo Ricardo Agreste, no seu livro Feito para Adorar. Eu acho que vai enriquecer aqui a nossa conversa. Em primeiro lugar, meus irmãos, eu vou refletir sobre o papel do homem no exercício do seu lar, porque eu entendo que a sociedade e a igreja é consequência do que ele é, da sua missão na sua casa. Pois quando Deus criou Adão, ainda não existia igreja e nem a sociedade, a configuração da sociedade, a organização ali da sociedade. Na verdade, foi criado famílias, clãs, que se organizaram como sociedade. Mas eu acredito que o papel do homem, da sua forma original, daquilo que o Senhor o fez, eu acho que responde, quando ele cumpre seu papel na sua casa, cumpre seu papel na sociedade, como também na igreja. E na igreja, o Evangelho ensina essa associação. Não tem como ter um papel de homem na igreja se dentro da sua própria casa ele não honra o seu papel. Então, está sempre conectado a minha caminhada na igreja como a minha caminhada da casa. O ofício pastoral, e um dos seus requisitos, pré-requisitos, é que ele governe bem a sua casa. Então, é reflexo do que nós somos em nosso lar, se reflete na sociedade, em nosso lar, como tratamos a nossa esposa, como cuidamos dos nossos filhos.
Então, veja que nessas últimas décadas, houve mudanças nos papéis, tanto do homem como da mulher, e geraram um deslocamento e um desconforto maior em destaque para os homens. A cultura atual deixou de ser um espaço no qual o homem se sente profundamente confortável. Na verdade, há uma filosofia, né, que vai rompendo, vai corrompendo aquilo que o padrão bíblico assim predestinou, para que o homem pudesse cumprir aquilo que o Senhor assim o fez. E lentamente isso vai mudando com a pós-modernidade e vai confundindo no contexto, até no contexto familiar, que essa realidade tem sido observada dessa mudança. O homem ele deixou de ser até um provedor, ele deixou de ser o provedor apenas. Ele agora ele cuida da casa, dá banho nos filhos, entre outras coisas. Claro que essas mudanças trouxeram boas coisas também. Por exemplo, o homem com envolvimento com os seus filhos, né? Contato maior com seus filhos, trouxe benefícios essas mudanças. No entanto, na prática, casais não estão sabendo lidar com mudanças, está gerando uma confusão na relação conjugal, como também nas mentes dos filhos, e trazendo também para as mulheres tarefas que não são delas, a omissão desse homem pós-moderno, né? Do homem que não quer colocar a mão na massa. Então, diante disso, eu quero refletir com os irmãos, baseado nas Escrituras, o nosso papel como homem no seio da família. Repito, é do seio da família que se estabelece uma sociedade, se estabelece a nossa caminhada como igreja. Em Efésios, eu quero ler com os irmãos, capítulo 5, versículo 21 a 33, Paulo tem recomendações bem claras sobre o nosso papel. Ele vai começando no verso 21, antes de trazer recomendações para as mulheres e para os homens, marido e mulher, ele vai dizer assim, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então, ele inicia dizendo, aí, há um modelo de família, há um modelo de marido, há um modelo de mulher e há um modelo de cuidar dos filhos. E esse modelo é o temor de Cristo. Isso é muito importante frisar, irmãos, que não é o meu modelo, não é o seu modelo, não é o modelo dos meus pais, que eu tanto amo, não é o modelo dos meus avós, não é o modelo da herança protestante, é o modelo de Cristo, o que está sendo recomendado. E aí, depois que ele diz que, sujeitando tanto o marido como a mulher, como o homem e a mulher, no temor de Cristo, aí vem as recomendações. Verso 22, ele fala, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Então, Paulo, ele dá essa recomendação para as mulheres em 2 versos, mas as maiores recomendações vai recair sobre os homens, que não fica apenas em 2 versos. É tanto que ele diz no verso 25, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela, para que santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesma igreja gloriosa, sem máculas, nem ruga, nem coisa semelhante, porém, santa e sem defeito. Ele continua. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo.
Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes alimenta dela, cuida, como também Cristo faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Não obstante, vós, cada um de per si mesmo, também ame a sua própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao seu marido. Então, observe, irmão, que nessas recomendações a gente pode identificar aqui alguns princípios que, para os homens desempenharem no seu papel, na sua relação conjugal, que é a base de tudo. Então, veja, o primeiro princípio que eu destaco nesse texto é que maridos liderem suas esposas e famílias como Cristo lidera a igreja. Se os irmãos observarem no verso 23, é isso que ele está querendo dizer, o apóstolo Paulo. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Então veja que a primeira coisa que Paulo exorta para o marido é que ele é o cabeça da mulher. Isso Paulo está querendo dizer que o homem deve liderar a relação conjugal e, consequentemente, a sua família. Então veja que o princípio que o apostólico aqui é que o marido ele deve liderar, ele não pode ser um coadjuvante, ele não pode ser um espectador. Resolve aí, mulher, cria os filhos, que eu só vou chegar com o meu salário. O modelo de Cristo, o homem deve liderar. E observem que a liderança do homem deve ser vista não como um privilégio, mas como uma grande responsabilidade. Não é um cargo que se dá como marido, até um privilégio da mulher fazer tudo. E eu estar aqui somente olhando o movimento. É responsabilidade. E é aqui que está o problema da resistência feminina. Quando o homem não assume essa responsabilidade, isso ele transmite uma liderança opressiva, abusiva. Daí se cria todo esse movimento contrário à liderança masculina. Porque a Bíblia, a sabedoria bíblica, a sabedoria do Evangelho, ele traz à mulher a compreensão que é criatura também de Deus. A mulher não é minha serva, ela é osso dos meus ossos. No princípio da criação, Adão entendeu isso porque ele não deu um nome aleatório à mulher. A cada animal ele deu um nome aleatório, conforme o que ele desejava, mas para a mulher entendeu, essa mulher saiu de mim. Então, essa compreensão bíblica de uma liderança dentro desse modelo de Cristo, ele me faz olhar para a mulher não como uma criação de segunda classe. É ossos dos meus ossos. Quando isso não é compreendido, se estabelece uma tirania no lar. Aquilo opressor é o meu modelo que você, mulher, tem que vivenciar. Você tem que se enquadrar ao meu modelo. Isso é opressivo e abusivo do papel que Deus trouxe para o homem na família. Porém, irmãos, essa sabedoria do Evangelho aqui se estabelece não apenas o homem como líder na sua relação, mas Paulo traz o modelo que deve seguir. E ele vai dizer que o modelo que devemos seguir é o modelo como Cristo cuida da igreja. Veja,
quando Cristo diz, ame a sua esposa, a gente podia estar aqui dizendo, amém, vou cuidar da minha esposa, vou amá-la conforme o meu amor. Eu vou amá-la no meu modelo de ser. O problema é que o apóstolo Paulo, ele coloca o modelo. Sabe, quebra-cabeça, que você só vai conseguir encaixar aquelas variedades de peças se você olhar o modelo. O problema, se é que é problema, que quem está em Cristo não é um problema, é que você não deve amar a sua esposa conforme a sua configuração, não conforme a sua herança familiar, mas como modelo como Cristo ama a sua igreja. Então, o grande problema é que nós vamos trazer modelos de liderança de forma que não funciona. Por sermos vaidosos, teimosos, o dito diz que a Gabriela, né, que eu nasci assim, morri assim, mas cabe muito para os homens. A gente tem essa natureza mais dura, né? Ninguém me ensina. Só que o evangelho, irmãos, ele vai ao contrário disso. O evangelho está acima de nós. O evangelho quebra todo o formato que a gente aprendeu na tradição dos nossos pais ou da sociedade. O evangelho nos direciona a ver Cristo. É tão sério isso que o apóstolo vai dizer em sua carta que se a gente não tratar com dignidade a esposa, as nossas orações serão impedidas. Então, veja, irmãos, não cabe para o evangelho eu ser uma bênção como professor, como cantor, como maestro na igreja, se eu não trato com dignidade, qual é a razão, então, de orar e pregar e cantar na igreja, se o céu não está me atendendo? Então, perceba que não podemos entender que o meu papel é o meu papel que escrevo. O papel do homem no lar é aquilo que Cristo escreveu. O reverendo Ricardo Agreste destaca isso. Ele vai dizer que o homem tem algumas visões, ou melhor dizendo, tem a visão dele como papel no lar, em relação, na sua relação com a sua esposa. E está muito associado ao general. E aqui no Brasil, piora mais ainda, porque a gente viveu a cultura dos coronéis, e essa herança nós temos, a cultura dos coronéis. E aí, Ricardo Agreste vai dizer que a gente é apto para essa visão de um general na casa. Porque, veja, o pensamento dele. Ele vai dizer assim, soldados servem sargentos. Sargentos servem tenentes e capitães. Capitães e tenentes servem coronéis. Coronéis servem ao general. Mas o general serve a ninguém. Então, veja que esse pensamento é interessante, porque me parece que esse modelo que absorveu até dentro da cultura cristã, eu sou o cabeça da minha casa, então eu sou o general. No entanto, o modelo de liderança de Jesus foi revolucionário desde o princípio, pois ele reverteu essa ordem ao declarar aos seus discípulos: o maior entre vocês deverá ser servo. O líder, dentro da estrutura do evangelho, ele serve. Então, essa compreensão, esse exercício de poder, ele difere do exercício da autoridade. Há uma diferença de exercício de poder para o exercício de autoridade. No exercício do poder, a gente impõe que as pessoas façam o que o líder desejar. Ou seja, que a esposa e os meus filhos façam o que eu desejar. Isso é o exercício de poder.
Agora, no exercício da autoridade, a gente influencia os outros. A gente conduz os outros e os outros têm segurança. É tanto, se comparando a Cristo na sua caminhada terrena, observe que ele tinha todo o poder como Deus. Mas Paulo vai dizer que ele esvaziou. Ele não usou o seu poder divino para convencer os homens. Ele usou autoridade. Os registros dos evangelistas destacam isso, que o Senhor, ele falava com a autoridade e convencia as pessoas pela autoridade e não pelo poder. Então, esse papel do homem no lar é de serviço no modelo de Cristo. Nunca foi de poder. Porque se Cristo é o nosso modelo, ele serviu ali os discípulos, né, e aquela cena da última ceia é muito emblemática, irmãos. Eu acho que, de vez em quando, a gente tem que voltar naquele texto, tanto como líder, como pastor, como presbítero, diácono, como líder de casa, a gente tem que voltar naquele texto. É muito emblemático porque o Senhor ele vai celebrar a ceia, ele aluga um salão, e estava tudo preparado, os discípulos estavam todos na mesa. Só que tem um problema naquela mesa, ou naquele salão, porque toda vez que alguém alugava um salão para celebrar a Páscoa, se contratava um servo. O servo ele ia limpar os pés dos convidados, com a toalha, ele ia limpar, né? Ele ia fazer a parte do serviço. E o grande problema é que Jesus não contratou o servo. João vai dizer que houve uma discussão na mesa. Quem era o maior? Conectando essa discussão que João registra com a ausência do servo, provavelmente, ele estava discutindo quem, talvez, provavelmente, o texto não diz isso, mas talvez ele discutia quem é que vai limpar os pés da gente. Quem é o maior? Quem é o menor entre nós? Quem é para pegar aquela toalha, para pegar aquela bacia e limpar os nossos pés? Quem é o menor? Quem é para servir? E aí o Senhor estava no meio, porque dentro da configuração o principal fica no meio da mesa, e havia um grau de importância, quem estava sentado do mais importante, em diante vai diminuindo a importância. Talvez a discussão também foi isso. Por que eu estou aqui na ponta da mesa, eu não estou ao lado dele? Então, observe que é interessante, porque o Senhor vai quebrar todos. Porque enquanto estão se perguntando, quem é que vai pegar aquela toalha? Quem é que vai pegar aquela água para servir a gente? De repente, o Senhor se levanta. Eu imagino essa cena, meus irmãos. O nosso mestre se levantando, e ele pega a toalha e coloca no seu corpo. E quando ele coloca no corpo, ele assume a posição de servo. Quando ele pega a bacia, irmãos, ali é o escândalo da graça. A graça é escandalosa, irmãos. Então, eu imagino os discípulos, tanto que Pedro, ele pirou naquele momento, Pedro. O que está acontecendo aqui? Os valores que nós aprendemos como vida em sociedade é ao contrário, tem que seja grande. E, de repente, o maior daquela sala, o maior do universo, está abraçado com a toalha e com a bacia. E aí, o Senhor se abaixa e limpa os pés imundos dos pecadores. Quando chega em Pedro representa a gente, irmãos. Pedro diz, ei, não, essa não é a minha configuração de liderança. Não, Senhor. Em outras palavras, eu não estou entendendo esse formato de liderança. Foi quando o Senhor falou para ele, Pedro, se eu não te lavar, Pedro, se eu não lavar os seus pés, você não faz parte comigo.
ele pediu para tomar um banho rapidamente, né? Me dá logo um banho, Senhor. Não, não. E aí o Senhor ensina, aquele que quer ser maior tem que servir. Então, esse princípio vai para o papel do homem como líder do lar, como na sua função, como na igreja e na sociedade. Serviço. E não ser servido como general. Esse é o primeiro princípio que Paulo nos mostra. Cabeça. Cabeça para assumir a liderança com a esposa e a liderança com a família. O segundo princípio, ainda nesse capítulo, ainda no verso 23, você vai ver aqui, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Aí ele acrescenta, eu quero destacar esse acréscimo, do qual ele é o Salvador. Então, observe que o que Paulo está querendo dizer aqui? Na relação entre Jesus e a igreja, ele não é aquele que fica sentado nos céus à espera que a sua igreja o sirva. Observe a palavra Salvador. Ou seja, quando Paulo faz um modelo, olha, ame a sua esposa, como Cristo, ele cuida da igreja, ele é o Salvador. O que está querendo dizer? Que Jesus é que ele vai ao encontro da igreja. Isso aplicando para nós, irmãos, liderar implica tomar iniciativa, estar à frente, assumir a responsabilidade, influenciar de forma positiva o outro. A gente está vivendo uma crise de omissão. Eu estou vendo muitas cabeças brancas aqui e a gente vem de uma outra época, né? De uma outra época que a gente era moldado para vivenciar, né? Para colocar o mão na massa, não é verdade? O problema é que nós estamos criando nossos filhos para não sofrer. A gente está criando nossos filhos, eu entendo, eu sou pai, eu caio nessa tentação, né? De criar nossos filhos para o conforto. Ou seja, eu não deixo que eu vou comprar o pão. Eu lembro que eu comprava o pão, eu era o mais novo da minha casa. Então, o mais novo sempre sofre, porque eu tinha que comprar o pão todas as tardes. Andava para chegar na padaria, para falar com o rapaz da padaria, para falar quantos pães eu desejava, eu pagava no caixa. Isso me amadurecia. Hoje a gente faz tudo isso. E nossos filhos ficam assistindo. Então, o que está gerando homens omissos? Homens que dependem da mulher para liderar. Homens que dependem da mulher para decidir e está sobrecarregando a missão da mulher, que já é muito. Então, isso é uma aplicação para mim, como pai, para nós aqui, pai, avós, tios, para que a gente não perca isso, porque faz parte. É que, assim como Cristo é o Salvador, ou seja, ele tomou a iniciativa de abraçar a igreja, é papel do homem assumir esse papel. É ele que tem que colocar a mão na massa. É ele que tem que participar das emoções da casa. O filho está complicado, mulher, resolve lá que eu vou assistir aqui o jogo do Flamengo aqui. A massa é minha. Foi dada a missão para um homem, para o cabeça. Eu sou o cabeça. Então, sou eu que tenho que assumir a responsabilidade. A iniciativa é minha. Eu tenho que começar. É isso que Paulo está querendo, que Paulo nos aplica aqui nesse segundo princípio. Cristo é um modelo para o homem, como Cristo é o salvador do homem, o marido, ele toma iniciativa para cuidar da sua esposa. O terceiro princípio que eu, olhando para o texto, que eu vejo aqui, é que Paulo traz aqui, Paulo vai falar, maridos, ame vossa mulher, como do verso 28 a 33. Veja o que ele diz. Marido, ame vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela. Verso 28, a parte A.
Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Veja, irmãos, observem. Caiu aqui minha câmera. Observe, olhando para esses versos, qual o verbo mais repetido nesses versos? É o amar. E se repete 6 vezes. Uma vez se destaca o amor de Cristo pela igreja. Uma vez falando do amor por si mesmo. E 4 vezes esses versos falam do amor que o marido deve ter pela esposa. Em outras palavras, a Bíblia tem 3 coisas a dizer ao marido na sua relação com a sua esposa. Primeira, ame sua esposa. Segunda, ame sua esposa. Terceira, ame sua esposa. É isso que está querendo dizer aqui. Veja, irmãos. Eu lido, a gente lida, né, dentro da igreja com famílias. E, às vezes, as pessoas perguntam assim, como é que vocês criou o filho de vocês para serem assim? Tudo bem que cada caso é diferente, Deus sabe todas as coisas. Mas, na verdade, se o marido cumprir o seu papel e a esposa cumprir o seu papel no modelo de Cristo, quem vai se beneficiar são os filhos. Então, não, vamos tratar os filhos aqui de forma diferencial. Se o marido amar a esposa como Cristo amou a igreja, não tem como dar errado com os filhos. Irmãos, eu estou como advogado das mulheres aqui, né? Mas o que as mulheres mais precisam de um marido é que elas se sintam amadas. Deixa eu fazer uma pesquisa aqui, mas não precisa responder, não. A sua esposa, ela tem a mania de perguntar, você me ama? Em vez de quando ela olha para você, tu me ama mesmo? Porque é uma resposta natural que elas gostam de ouvir. É tanto, irmãos, que mulheres são seres naturalmente receptores de amor. Quer que eu dê um exemplo para vocês? Dorama. Irmãos, dorama é uma coisa, na minha leitura, né? É uma coisa mais besta que eu já vi. Uma historinha ali de sei o que, amorzinho, tal, complicaçãozinha. Aí eu vou perder a... Por que as mulheres estão... É um fenômeno mundial. Porque as mulheres gostam de ouvir o amor. As mulheres gostam de ouvir, de assistir o amor. Quando a gente vai sentar para assistir algo, aí, filminho de amor, caramba, queria ver uma ação, queria ver uma coisa mais, uma pegada maior, amor. A gente dorme em respeito ali, intercede, mas, veja, é naturalmente, é uma necessidade, aí o homem massacra. A gente já tem dificuldade em comunicar-se. Foi dado à mulher esse dom, Deus deu esse dom para falar, a gente até entende como a cultura familiar, porque no início as famílias tinham vários filhos, né? Então a mulher tem que ter todo esse talento de cuidar dos filhos em casa. E aí por isso que a mulher fala muito, porque eram 15 filhos, então tem que ter muito vocabulário para falar. O homem saía para caçar, e na caça o homem não tem o que falar nada, ele tem que ficar quieto na caça, né? Para trazer a comida para casa. Por isso que o homem fala menos, não é? Quando ele chega em casa... Bom, diz uma pesquisa aí que o homem fala 5.000 palavras por dia. E aí, quando ele chega em casa, já está no tacho, finalzinho. A mulher pergunta, e aí, como foi o seu trabalho? Você fala, foi bom. Pronto, é o suficiente, né? Como a mulher passou o dia todo em casa, eu digo a do lar, né? Ela, tá bem, eu tenho aqui ainda 20.000 palavras para descarregar. Aí ela descarrega a noite todinha lá.
São características diferentes, né? A mulher foi dado a, a ouvir, ao amor, a ser apreciada pelo amor. E por último, meus irmãos, um quarto princípio que eu vejo aqui em relação ao papel do marido na sua missão principal. Deus, quando criou o homem, deu essa função principal. É por isso que eu digo que é daqui que gera os nossos papéis na sociedade, como na igreja. Quarto princípio, eu vejo aqui quando ele vai dizer aqui, Paulo, maridos, dedique-se, é o princípio, né? Ao progresso de suas esposas, como Cristo ao da igreja. Veja, observe no verso 26 e o verso 27, quando Paulo fala assim, olhe, o amor que você tem que ter por sua esposa, olhe para Cristo, como ele cuida da igreja. E aí, no verso 26 e 27, você vai ver como Cristo cuida da igreja. Verso 26 vai dizer, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Verso 27. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém, santa e sem defeito. Vocês percebem que o amor de Cristo pela igreja é um amor que está relacionado a progresso. Ele trabalha na igreja. Ele faz que a igreja seja. E esse princípio Paulo traz para nós. Que você faça igual com a sua esposa. Então, esses dois versos aqui nos falam de dedicação de Cristo no cuidado e desenvolvimento de sua esposa, que é a igreja. Veja, irmãos, que Jesus é um modelo do marido na conquista da sua esposa. Então, observe, nós, maridos, né? Se nós olharmos para o modelo que é Cristo, a gente vai ser desafiados a sermos encorajadores de nossas esposas. Quando o marido tem inveja do progresso da mulher, tem alguma coisa errada nesse casamento. Pelo contrário, Cristo cuida, trabalha para que a igreja se torne linda. Então, o meu papel é que a Carla se torne linda no progresso espiritual, psíquico, no seu desenvolvimento fora de casa, dentro de casa, porque isso é o instinto do amor. Veja, irmãos, que maridos imaturos gastam muito tempo de suas vidas tentando transformar suas esposas na mulher dos seus sonhos. Aqui que está o erro. Eu sempre falo para os noivos, quando vai casar, eu tenho alguns encontros com os noivos, faço os questionários, né, com eles, e eu digo, olha, acabou o modelo seu de modelo da herança familiar que você tem, você é o noivo, você é a noiva, agora o modelo é Cristo. Eu falo para a menina, talvez você aprendeu na sua casa que a sua mãe manda na sua casa. Mas o modelo agora é Cristo. Talvez, eu falo para o noivo, você aprendeu lá na sua casa que o homem tem que ser servido. O homem é o bichão. Mas o modelo de Cristo, se vocês têm compromisso com Cristo, é morrer, é mortificar, para que Cristo seja glorificado em nosso casamento. Os irmãos creem, irmãos, que o casamento é uma criação de Deus, sim ou não? Ok. Vão crer, né? Então, se eu não creio que o casamento é criação de Deus, então toda a criação deve glorificar o Criador. O salmista não diz, os céus declaram a glória de Deus. Então, observe que a criação, ela é obrigada, de forma natural, glorificar a glória de Cristo. E o que é a glória?
Será que a glória é a gente marchar na igreja? Será que a glória são os gritos? Não, 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 não. Quando o salmista fala, os céus declaram, engraçado que os céus não falam. E como é que o céu está declarando? Porque a glória da criação está nos céus. Ou seja, Cristo tem que aparecer na minha missão como homem, na minha missão como pai, como marido. Eu não preciso colocar um slogan, o Pai da glória de Deus. A minha maneira de tratar, de conviver, a leitura que as pessoas vejam, a gente não anda por aí olhando para o céu e o céu com uma plaquinha. Eu sou a glória de Deus. Eu sou o filho da promessa. Não, não, não. É a gente que faz a leitura do céu. O casamento é a glória de Cristo. E quem faz a leitura do casamento são aqueles que estão ao nosso redor. É a glória de Cristo. É Cristo que tem que aparecer. Então, nossos modelos, eles caem. Então, eu não posso trazer o meu lar para a minha configuração, porque não é a minha glória que tem que aparecer no lar. É a glória de Cristo. E perceba, irmãos, ainda olhando para esses dois versos, que o Senhor vai usar alguns verbos aqui que são interessantes. Ele diz que Cristo trabalha com a igreja para santificá-la, tendo-a purificado e apresentá-la gloriosa. Vejam, esses verbos aqui descrevem um ritual lá do Antigo Testamento que era empregado para fazer algo que um objeto comum para se tornar sagrado. Era usado esses termos: santificar, purificar e apresentar. Veja, na antiguidade, um vaso era um objeto comum, normal. No entanto, quando um vaso era separado para o uso do templo, ele era santificado. Ou seja, aquele vaso, quando é santificado, ele deixa de ser comum. Ele agora vai ser um uso exclusivo. Então, o vaso começa a passar pelo processo de purificação para ser usado no templo. O que Paulo está querendo dizer aqui para a gente? Assim como Cristo, ele separou a igreja para ele, para o uso dele, assim como Cristo tomou a igreja, santificou, purificou e apresentou, ele está querendo dizer para o marido que a mulher não pode ser algo comum. Ela não pode ser tratada como um vaso como outro. Não, não. A esposa, o marido deve tratar essa esposa como uso exclusivo do amor. Participar desse processo com ela. É isso que Paulo está dizendo sobre o modelo de ser homem em casa. Veja, meus irmãos, eu acredito que pensar do nosso papel como marido com a nossa esposa, como homem, isso é muito vital. É isso que eu quis apresentar aqui para os irmãos, certo? Até o novo Papa, ele até teve coragem, né? De declarar que a base da sociedade é homem e mulher. Então, é interessante isso, porque de fato é isso. Esse é o princípio de tudo. Tudo começa aqui. O homem e seu papel no lar. Começa aí. Então, se os cônjuges viverem um modelo de Cristo, irmãos, não tem como dar errado esse negócio. Não tem como dar errado. Se um parafuso dele se soltar, se a mulher não cumprir o seu papel, alguma coisa vai dar errado nesse casamento. Então, dito isso, estou já terminando, eu queria trazer um pouco de um espaço
para a relação ao papel do homem em relação aos filhos. Apesar que o amor com a esposa já abrange os filhos. O respeito pelo lar. Se o homem tem temor a Cristo, os filhos serão abençoados. É feito um guarda-chuva. Se o modelo é esse guarda-chuva é Cristo, os filhos que estão aqui embaixo serão abençoados. Mas eu queria destacar aqui o nosso papel como homem em relação aos filhos. Veja, irmãos, a responsabilidade de ensinar os filhos em Israel era do homem. Claro que a mulher tem a sua função didática de ensinar as coisas da vida. A própria psicologia diz isso, que o homem, ele é a lei e a moral para os seus filhos. E a mulher é a flexibilidade e o amor. Os dois, trabalhando isso na criação, os filhos serão saudáveis. Que é isso? O homem é a lei e a moral. É o papel dele. Quando o filho aprende que a vida não é liberal, a vida tem leis, tem regras. Ele aprende isso nessa transmissão na criação. Mas também ele aprende com a mãe a flexibilidade, que nem tudo é ditadura, há o amor também. Por isso que a mãe, quando vai repreender os filhos, elas falam o nome dos filhos umas 20 vezes. Paulinho, não faz. Paulinho não faz. Ela diz mais. Paulinho, quando teu pai chegar, eu vou dizer para ele. E Paulinho fazendo inferno dentro de casa. Mas quando o pai... Eu lembro do meu pai, que quando meu pai falava o meu nome completo, eu já vi o juízo final chegando. Quando ele falava o meu nome completo. Alexandro. Na minha casa era chamado de Sandro. Mas quando ele falava Alexandro, eu já chorava de forma antecipada. A lei e a moral. Então, quando isso funciona, a lei e a moral, o pai, a flexibilidade e o amor dentro de casa, não tem como ser abençoados os nossos filhos. Então, isso é dito aqui. Mas no Antigo Testamento, a função de ensinar era dado para o chefe dos clãs e o chefe das famílias. Ou seja, era o papel do homem trazer o ensino para os filhos. E aí você vê lá em Deuteronômio, capítulo 6, quem quiser abrir, para destacar aí, Deuteronômio, capítulo 6, verso 5 ao verso 9, é muito interessante isso aqui. Olha o que Deus vai recomendar aqui em relação a pais e filhos. Ele vai dizer, primeiro, ame o Senhor, verso 5. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Esse é o primeiro princípio. Amar a Deus. A caminhada cristã, ela é vertical e horizontal. Tem que estar limpa para cima e de forma horizontal. Amar a Deus e amar o próximo. Se eu não amo o próximo, aqui é interrompido. É uma conexão. Amar a Deus e amar o próximo. Então, primeira coisa, para esse que vai instruir, ame ao Senhor. Ponto. E aí, no verso 6, ele vai falar agora para esse que vai ensinar, que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ou seja, não esteja nos lábios, esteja dentro, aonde jorra os nossos pensamentos e de provém as nossas ações. É de dentro. Então, o ensinar não pode ser, olha, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Não pode. Não, tem que amar o Senhor e colocar em seu coração esse amor à sua palavra. Aí no verso 7, agora de forma horizontal, ele fala, ensine-as com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas, as palavras do Senhor, quando estiver lá. Veja a dinâmica da vida.
ensine quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, olha os valores passando. Quando se deitar e quando se levantar. Tu está vendo esse papel do homem com seus filhos? Ensino. A gente não pode ser túmulo, irmãos. Não podemos. É função nossa. Trazer os filhos e apontar o caminho. Andando, sentando, levantando. Mas ele continua no verso 8. Amarre-as como sinal nos braços e prenda nas testas. As palavras do Senhor estejam amarradas na testa e nos braços. Sabe o que quer dizer isso? Que os filhos vejam a glória de Cristo no marido, nos pais, na mulher. Esteja a palavra abundante na vida. E veja que até agora não falou de lábios. E no verso 9 ele termina: escreva-as nos batentes das portas de sua casa, em seus portões, quando os filhos saem. Ou seja, o lar deve estar cheio da glória de Cristo. E é função nossa como homem. Veja, irmão, na psicanálise, uma coisa muito interessante desse papel do homem. Freud vai dizer que a personalidade de uma pessoa é estruturada em 3 componentes: o id, o ego e o superego. O id é quando a criança nasce, representa os desejos da criança. Você pode ver que a criança não tem freio. Ela não tem o discernimento. Ela pega uma coisa e coloca na boca, por causa do prazer que ela tem. Então, o id representa essa operação do princípio do prazer. Está lá. Ela pega um veneno, eu quero comer isso aqui, porque não tem controle. Porém, o ego é o mediador ali, o ego, dos impulsos do id, que vai dar uma realidade para essa criança. Vai mostrar, ó, isso aqui é a realidade que pode te prejudicar. Mas esse terceiro ponto da personalidade, da estrutura de uma pessoa, que é o superego, eu quero destacar, eu quero terminar. Representa a consciência moral, os valores sociais, que é passado para essa criança. É aquele que como fosse um juiz que vai dizer para a criança, que está ali na operação do id, o não. Não, não é assim. É assim. E esse ser vai ser construído na base do que é errado, o que é certo, na base do superego. O que é que Freud diz, então, em relação ao pai, ao marido? Ele vai dizer que esse juiz que mostra o caminho para esse ser humano, essa criança, é o pai. Não é a mãe, é o pai. Isso é psicanálise, isso é Freud. É o pai que determina. É o pai que fala, não, vamos por aqui. É assim que se aprende. Vocês estão entendendo a importância do nosso papel como homem? Que a nossa omissão, a nossa ausência, vai trazer prejuízos, consequências na criação dos filhos. Por isso que a Bíblia, ela traz o pai a ideia de líder, de cabeça. E tem mais, irmãos. Deus é o único pai. O pai perfeito é Deus. Sim ou não, irmãos? O pai perfeito é Deus. Ele deu a concessão a uma criatura para ser chamado de pai. Observem. O único pai de todas as coisas é o Deus Criador. E ele concedeu a uma criatura sua, chamado homem, para receber o título de pai. Por isso que a minha função, o meu papel dentro do lar,
é um papel de Deus, provedor, amor, repreensão, cuidado. Quando eu me ausento dessa minha autoridade dada por Deus, eu estou descumprindo o papel de pai, do modelo de Deus. Então, na minha casa, eu sou sacerdote na minha casa. Então, irmãos, essa responsabilidade você não pode passar para ninguém. É sua, é minha. Porque eu recebi um título que nenhuma criatura, nem a mulher recebeu esse título. Pai, igual a ele. Então, eu saí dessa posição, por isso que as clínicas da psicologia estão lotadas. É uma das causas, quer dizer, né? Tem meu colega aqui que diz que tem uma fila de espera de tantas e tantas pessoas que estão querendo entender o comportamento. E quando eu perguntei a minha professora, uma doutora na área da psicologia cognitiva, eu perguntei a ela, professora, qual é a base dos problemas que são levados para as clínicas? Ela disse, família. A ausência do pai, rejeição, a escolha da mãe para um filho, e assim por diante. Então, estão lotadas as clínicas porque a gente está descumprindo o papel que Deus deu. O nosso papel de pai, que é algo divino. Queridos, que Deus nos abençoe, que a nossa responsabilidade dessa autoridade dada por Deus possa estar na agenda da nossa casa e, consequentemente, na nossa sociedade e nossa igreja. O Senhor nos chamou para ser cabeça, para que a glória de Cristo seja resplandecido em nós. Amém? Deus abençoe, meus irmãos. Eu queria orar. Posso orar, Ailton? Pode sim, pastor. Diante dessa palavra? Pode. Amém. Senhor, nós somos a tua criação. Somos criados para a tua glória e para revelar a tua glória. Começando dentro da nossa casa e refletindo na sociedade e na nossa igreja. Que essa missão, esse princípio que o Senhor nos chamou como homem, seja a nossa responsabilidade, seja uma obediência para glorificar a Ti. Que seja um preço que tem que se caminhar para obedecer a missão que Tu me deu. A missão que Tu deu aos Teus servos. Nos ajuda, Senhor, nessa missão. Nos ajuda a ter a coragem de liderar. Coragem para cuidar da minha esposa e dos meus filhos. Nos ajuda, Senhor, a transmitir para a nossa geração que esse é o padrão que o Senhor nos deu. O padrão de pai, de nutrir, de cuidar, de zelar por aquilo que o Senhor nos deu como autoridade. Abençoe cada pai que está aqui. Tu conhece cada um, tu sabe os seus sofrimentos. Aqueles que estão passando dificuldade com seus filhos. Aqueles que estão angustiados por seus filhos estão longe, Senhor, da tua presença. Dê a esses pais, ó Pai, a tranquilidade e a paz, porque somente o teu Espírito Santo é que transforma os filhos. Que esse fardo, Senhor, seja leve para eles. Que eles entendam e que se abracem na promessa, que é Deus que cuida dos nossos filhos, através de nós. E tudo aquilo que a gente orou, tudo aquilo que a gente desejou, está nas mãos dele. Por mais que o filho esteja distante, a filha esteja distante, longe, a tua voz que criou todas as coisas, somente uma palavra tua
e os nossos filhos voltam a glorificar o teu nome. É assim que eu te peço. Para os casamentos que estão passando por crise, que o Senhor dê sabedoria, que o Senhor mostre um caminho da humildade, que teu Espírito Santo trabalhe e que seja glorificado o teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, pastor Sandro. Deus abençoe. Amém. A gente vai abrir aí a oportunidade, né, para se alguém quer aí contribuir, né, com aí que a gente tem uma sequência, mas desde Carlos aí já levantou, desde já agradecer o pastor Sandro Cruz por essa palavra, né? Porque nós, homens, pais, tivermos de fato a compreensão da importância na casa, na nossa igreja, na sociedade, é maravilhoso. Então, nós agradecemos e vamos passar aí para o pastor Carlos. E na sequência, se tiver mais alguém, que os irmãos possam fazer um sinal aí, para que a gente possa dar a oportunidade. Pastor Carlos. O pastor Sandro falou muito bem, tá de parabéns pela palestra. E a gente sabe que o homem é fundamental, né, na formação do caráter, né, de uma pessoa, do ser humano. E a gente sabe que os homens não sabem disso, né, dessa importância deles, né, na formação, e quando sabe, às vezes, é omisso em relação a isso. E tem um texto, né, conhecido por todos nós, que o apóstolo Paulo escreve assim, lá em 1 Coríntios 13, ele fala assim: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Aí ele entra nessa subjetividade, né? Aí que você citou aí de Freud, o que agora vemos como um espelho. Quer dizer, quem a gente é verdadeiramente, né? Total, inconsciente, obscuramente. Então, veremos face a face. Quer dizer, agora conheço em parte, quer dizer, de mim, como homem. Então, conhecereis como também sou conhecido. Quer dizer, no final, a gente se descobre plenamente, sabe-se lá como. Aí, aqui que é importante. Nesse processo da formação, né? Do caráter do homem, ele diz assim: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém, o maior destes é o amor. Então, o que é que Paulo está dizendo? Ó, eu era menino, pensava como menino, deixei de ser menino, né? E agora permanece isso aqui, a fé, a esperança e o amor. Quer dizer, todos nós um dia fomos meninos e todos nós também precisamos ter um pai homem. Né? Todos nós precisamos de um pai homem. E nesse desenvolvimento do caráter, né, a partir de um pai homem, né, que você expôs aí, que a gente descobria ser homem, né, graças a Deus que a gente tem um, né, que é o padrão do ser homem, o exemplo. Aí diz aqui, agora permanece a fé, a esperança e o amor. O que é isso? Quando eu sou menino, que tenho um pai homem, então eu confio plenamente nele, né? Minha segurança, minha vida, minha caminhada, né? Porque ele vai me conduzindo, me levando e eu vou com ele, porque eu tenho um pai homem e eu confio nele. Quando eu chego a ser adolescente, aí, né, eu penso assim, quando eu crescer, ficar homem, é a esperança, né? Eu quero ser igual o meu pai. Então, é a esperança, né, de conseguir aquela mesma altura, né, na formação do caráter, né? Quando eu chegar, ficar grande, eu quero ser igual ao meu pai, é a esperança. E quando aquele menino, né, que foi criado pelo pai, confiava no caminho que o pai traçava com ele, era a fé, que ele chegou a ser adolescente e pensou assim, eu quero ser igual ao meu pai, aí ele passa desse processo também
e ele passa agora a ser homem. Quando é que ele passa a ser homem? É quando ele diz, eu agora amo igual o meu pai. Então, o processo na formação de um homem é esse. Ele aprendeu com confiança no seu pai, ele desenvolveu, quando ele chegou a ter uma certa maturidade, a ser igual ao seu pai, e ele aprendeu a amar igual o seu pai. Então, um homem pode-se dizer, né, que ele chegou a ser homem quando ele passa por esses 3 processos aqui de forma adequada, né? E que esse aqui é o problema, que as clínicas estão lotadas, né? de gente de gente descontrolada, porque os pais não transmitem esse ensino, né? Esse aprendizado adequado. Os adolescentes, né, quando chega a adolescência, não chega a essa posição, né? Eu não quero ser igual ao meu pai, do exemplo, da forma dele ser, e ele também não vai querer praticar o mesmo amor do pai, ele também nunca viu e nunca viveu isso, né? Mas eu penso que esse capítulo 3 aqui, né, especialmente essa fala de Paulo, ele inicia falando, né, que ele deixou de ser menino e agora é um homem. Eu acho que essa aqui é a caminhada, né, do ser um homem, né? É passar por todo esse processo até que a gente atinja a plenitude, né? Por isso que para o homem é que diz que o homem que deve amar a sua esposa e a sua família. É isso aí, irmão. Sandro, muito boa sua palavra. Pastor Sandro, se quiser falar alguma coisa a respeito do que o pastor Carlos acrescentou, fique à vontade. E o nosso presbítero Antônio aí levantou a mão também. Ele vai... É só dizer amém. Amém, pastor Carlos. Então, pode seguir, presbítero Antônio. Obrigado. Peço perdão pelo atraso. Meu coração estava ardendo para reencontrar os irmãos, mas a gente tem uma congregação sob a nossa responsabilidade aqui em Niterói, eu e minha esposa, e aí ainda na saída eu pude ouvir. Mas parabéns, pastor Sandro, realmente pela brilhante defesa. E o livro de Provérbios diz que na multidão na sabedoria e na multidão há conselhos. E aqui nós temos uma multidão de homens tementes ao Senhor. E eu quero levantar um dado aqui. Os últimos estudos que têm sido feitos aí a respeito das famílias, chegou-se a uma conclusão ou não chegou a uma conclusão. Até anotei aqui. Existem as famílias nucleares, as famílias monoparentais, homoparentais, extensas, reconstituídas, unipessoais, e etc, etc, etc. E como aqui, na multidão de conselheiros da sabedoria, perguntar para o senhor, pastor, a igreja, qual seria o papel da igreja para que ela possa receber e cuidar dessas famílias que muitas vezes não têm a figura paterna, não tem a presença efetiva masculina, mas que pode ter numa dessas famílias aí, que já são aceitas como famílias, receber, tratar e caminhar com essas famílias. Ok, Antônio, obrigado aí pela pergunta. E é interessante isso, por causa da realidade. Isso de fato, a gente recebe famílias quebradas em nossas igrejas, né? Eu acredito da importância da igreja, e isso é muito didático, e por isso que acredito que o Senhor criou a comunidade cristã, que não foi somente para adoração que a gente está ali reunidos, né? A gente está ali para apontar o caminho. O evangelho, como Paulo fala, ela educa. O evangelho corrige, não é? E, de fato, a igreja, ela deve se importar com o ensino, e não somente com a sua celebração, se dedicar ao ensino, porque o ensino vai
além de trazer para o cidadão a eternidade, Cristo fez na vida dela, né? Como também vai ensinar a caminhar a vida em caminho. Então, o Evangelho vai educar aquilo que a família não conseguiu. A família tem como apontar. Vou dar um exemplo para vocês, no meu próprio, a minha própria experiência. Eu tive um pai batalhador, provedor, não parava nunca, mas um pai que não se comunicava. Ele mesmo reconheceu já na velhice que um dos seus defeitos e arrependimento é porque ele não se comunicou com os filhos. Ele não se comunicou mesmo. Não se comunicou. Isso trouxe para mim, trouxe para os meus irmãos algumas dificuldades. Mas eu acredito que a deficiência do meu pai nesse ponto, que foi marcado na minha vida, o Evangelho me fez ver a minha herança. Eu tenho tudo para repetir o que meu pai foi comigo. Isso é psicologia. Tenho tudo para repetir. Mas quem me ajudou foi o próprio Evangelho a entender esse modelo de Cristo. Então, a igreja ela é de suma importância, porque aquele mestre que está ensinando ali, aquele irmão que está sentado ao lado, ou aquele irmão pós-culto que está ali aconselhando, ali é didático. O Evangelho, ele vai ensinar. Por isso que a presença da igreja na sociedade, ela é importante, porque ali é como a oficina de Deus para consertar aquilo que deveria funcionar. Então, a igreja é muito benéfica. Eu lembro de um doutor que eu levei uma senhora, eu era pastor lá em Catolé do Rocha. Eu levei uma senhora que não casou. Ela vivia só. Vivia a vida todinha só. E a gente sabe que a gente foi criado para se relacionar. Nós fomos criados para se relacionar. E ela passou a vida toda, trabalhou, já era idosa. E estava com alguns problemas em casa. Eu levei lá um doutor. E aí o doutor, ela estava querendo uma medicação para acalmar os nervos dela, mas o doutor, ele não era crente. O doutor falou assim, querida, vá à igreja. É a minha receita que eu passo para você. Vá à igreja. Porque a igreja é o melhor lugar do mundo para o ser humano se sociabilizar. Então, essa irmã, ela não se estabeleceu como família, com só um irmão, né? E ela vem com defeito. Ela foi feita para compartilhar e ser edificada. Então, veja o defeito. Mas veja a leitura correta do que o doutor disse. A igreja é um lugar de sociabilidade. Ou seja, a gente começa a aprender a corrigir na relação, quando o modelo ali é Cristo. Por isso que a igreja era de suma importância para a sociedade. Já disseram que a igreja é o refrigerador da sociedade. Não apodrece, porque ainda permanece a igreja. Não é? Então, é de suma importância a caminhada da igreja em sociedade. Por isso também a igreja não pode se tornar uma ilha no seu bairro, né? Não pode ser uma cultura isolada. Ela tem que se relacionar, assim como Deus se relaciona com o mundo, né? Com bondade, como também com a regra, com o sim e com o não. Amém, amém. Se tiver mais alguém aí, pode se manifestar. Pastor Sandro, eu queria também fazer, eu vou passar na frente para o presbítero aqui, Lima, ele deu sinal ali com a mão, mas eu queria também fazer uma pergunta. A gente vê dentro desses princípios que o senhor ensinou aí, o homem como modelo, como Cristo foi da igreja, a gente segue esse exemplo e tem que fazer isso dentro da igreja, né? Para nossa família e principalmente nesse servir. A gente tem que ser um exemplo no serviço, né? E hoje a gente vê muito dentro da igreja
as mulheres mais dinâmicas. Eu sei que isso não é a realidade geral, né? Mas em alguns momentos a gente vê as mulheres muito mais como esse modelo de servir, né? Dando esse exemplo de que o homem. Aí eu queria saber se isso é uma impressão minha ou se a gente tem visto isso mesmo dentro das nossas igrejas. É uma pergunta até difícil, viu? Mas, bom, pelo realmente o senso comum, viu, Ailton? Isso acontece na minha igreja também. Até eu pergunto, cadê os homens? Cadê os homens, né? Por exemplo, nós temos um ministério de louvor que a gente está clamando por voz masculina, nosso ministério de louvor. Tem um monte de mulher querendo cantar, irmão. Né? Tem muita mulher já cantando e os homens que a gente tem, que a gente tem no ministério são poucos. Para os ministérios, as mulheres estão se destacando. Então, é uma leitura correta. Não sei, os colegas aqui que estão aqui em suas igrejas, está havendo essa deficiência masculina na responsabilidade do servir. Não sei se é fruto da sociedade, da pós-modernidade, que está colocando um homem na parede e eliminando essa iniciativa. Não sei se isso é reflexo. Porém, é uma realidade que está acontecendo, desse percentual, apesar, assim, historicamente, que eu percebo, né, até nessa caminhada pastoral, as mulheres sempre foram fortes. Sempre. O AF sempre foi aquela coluna, mais mulheres do que homens. Isso é uma verdade. É uma coluna, o Ministério Pastoral é o AF. A mulherada é intensa. Porém, é verdade, Ailton, que eu percebo também esse recolher do homem no servir dentro da igreja, sabe? Isso é uma percepção correta, né? Não sei se, repito, se é o reflexo dessa filosofia que diz que o homem, como a filosofia feminista, né? Que dá para viver sem um homem, não sei se isso já é um reflexo, ou da própria criação, o homem não é mais o criado para ser homem, né? Mas é um homem mais tímido, mais preocupado com a sua estética do que com o serviço. Amém. Presbítero Lima. Ok, boa noite aos recém-chegados, não sei, tá me escutando. Como o pastor fala aí a recolher, como é que diz, a omissão do homem na realidade. Mesmo a gente vendo dentro da igreja hoje, na igreja cristã, existe esse tipo de retração e a gente não entende por quê. Porque há pessoas que estão há muito tempo já dentro do evangelho, ele conhece a palavra, ele sabe a realidade como é, a gente tem uma instrução maior que a Bíblia, mas as pessoas às vezes fazem isso. E aí volta ao lado também, aqueles que chegam também, às vezes eles veem a situação assim, as pessoas que não querem, na realidade não quer se comprometer, ele fica assim, tudo bem, eu estou ali, mas eu estou, e na realidade ele fica meio parado. Então, a situação difícil que os filhos que estão ali crescendo, vendo o pai naquela situação, naquela maresia, a tendência dele é crescer igual o pai, também no tempo que está pequeno. Então, aí vem a grande questão. A gente sabe que o pai, na realidade, é o espelho do filho. Se o pai é um pai que ele é ativo, ele realmente tem compromisso com Deus, os filhos vão ter compromisso com Deus. Mas se ele vê os pais não ter compromisso, ele também vai ficar, como é que diz, negligente na palavra de Deus. Isso não é bom, porque não é bom, porque a gente vai ter no futuro uma igreja que as pessoas não querem ter um compromisso para seguir a obra, e aí como é que fica? Vai parar? Não pode parar. Aí vai chegando aqui, a gente vai passando dos 20, aquela situação toda, o corpo começa a reclamar porque você já está ficando com a idade avançada, e os novos que estão chegando não assumem, aí fica uma coisa, fica aquele espaço
praticamente inútil dentro do Evangelho. Então, o que a gente pode fazer o quê? Tem a palavra para instruir? Tem. Vamos orar para esses homens que estão ainda, como é que diz, retraindo, para que eles entendam o papel dele como cristão e o que ele deve ser feito e mostrar à sociedade que ele é uma pessoa que serve a Deus, é um cara diferente, não é o que o mundo vê aí fora, pensa a respeito dele que está dentro da igreja. Minha opinião é essa. Eu não sei se eu estou errado ou não, mas minha opinião é essa, ok? Aí quem vai dizer é pastor Sandro. Não, eu acredito que está correta a colocação do presbítero. A gente está caminhando, na verdade, eu estou até lendo um livro, até do filósofo secular, e ele vai registrar que estamos convivendo, estamos vivenciando a cultura do narcisismo. O que é isso? As pessoas estão preocupadas consigo mesmo, estão desconectando com o passado e não estão preocupadas com o futuro. Essa é a cultura narcisista. Está preocupado com agora, o seu prazer, quem ele é. Então, servir na igreja, né, presbítero? Acredito que nós aqui somos de uma época que a gente brigava para servir. Eu lembro que um dia eu chorei porque eu perdi a eleição para presidente da mocidade por um voto. Eu chorei. Eu era bem jovenzinho, doido para servir, doido para estar ali no meio da igreja. Hoje não, hoje é ao contrário. As eleições dos departamentos, né? Eles, é assim, vai tu, vai você, não, você, e daqui a pouco fica com você a presidência. Isso é outro fato, tirando a pontuação do homem omisso. Transcende isso. Está abraçando a cultura cristã. Eu quero ouvir uma pregação que me agrade, eu quero sentar, não quero me envolver, eu não quero participar de problemas, eu quero sentar, ouvir e ir embora para casa. Eu quero só curtir. É o reflexo da sociedade narcisista. E isso, a tendência é piorar, sabe? A tendência é piorar em relação ao futuro da própria denominação, nossa denominação, né? Como também da liderança da igreja. Ou seja, a igreja está se dobrando a essa cultura. Ei, vamos trazer algo que dê prazer às pessoas para chamar a atenção. Por isso que a gente vê o que a gente está vendo hoje no Brasil, né? O púlpito tira a cruz e coloca o conforto, pregadores de flores, né? E a galera só quer ouvir aquilo que não seja confronto. E estamos criando filhos dessa forma. Amém. Nosso irmão o Virley, né? Depois pastor Carlos novamente. Boa noite, meus queridos. É uma honra participar aqui desse encontro. É a primeira vez, né, que eu participo. O cartaz aqui me chamou a atenção, a masculinidade bíblica, né, o papel do homem na sua família, na igreja, na sociedade. Eu penso que nós vivemos uma condição de contramão dos princípios divinos, principalmente nesses últimos 30 anos, e cada vez mais isso vem se exacerbando. O homem esqueceu do patriarcado, no sentido não pejorativo, no sentido, né, próprio da palavra. A sociedade ela foi conduzida de uma forma que os homens, a autoridade ela foi minimizada, né? As mulheres tornaram-se rebeldes, né? E nós temos uma situação bastante, assim, eu penso que complicada e que passou da hora da gente reaprender, né? Porque amar, né? Deus colocou o homem na condição de liderança, de governo, né? O homem ele foi posto pelo Criador como governante, né, do seu lar. E governar exige, né? Aí o modelo de Cristo é o amor. Mas como que você vai simplesmente você vai exercer amor, né? Sem misericórdia, você vai ser amor sem disciplina, né? Então tem outros fatores e governar requer amor, misericórdia, disciplina e em alguns casos exercer poder também.
E a gente, nesse discurso, parece que a gente minimiza, né, o poder. E o Senhor colocou o homem nessa condição de exercer poder também. E aí, nós estamos nessa condição de que paramos de estudar, de entender, de compreender, aí os princípios filosóficos e seculares invadiu a igreja, dominou a mente do homem e das mulheres. Os homens se relativizaram com relação às mulheres e com relação, inclusive, aos filhos, pais que se comportam com o filho como se fossem seus amiguinhos. Eu converso com a minha filha, eu tenho uma filha de 12 anos, eu sou seu amigo, mas antes de ser seu amigo, eu sou seu pai. E cada um tem o seu lugar. Então, eu vejo que a gente tem uma batalha árdua, né? Buscar, eu tenho conversado isso bastante, o presbítero Zé Lima é uma testemunha disso, né, meu irmão, que a gente tem discutido isso. Eu penso que a sociedade, a comunidade cristã, o homem cristão, ele tem que atentar para isso, que governar com amor, né, exige firmeza também. E a gente não pode abrir mão dessa condição que o Senhor nos deu de governar, né? Não é só liderar, é governar. Amém, meu irmão. Obrigado. Pastor Carlos. Eu sou nascido e criado na igreja, né? Congregacional, fomos criados nesse negócio. E o que a gente sempre observou, né? Isso aí que todo mundo já observa, que as mulheres sempre tiveram um protagonismo mais forte na vida da igreja, né? E não é só, até na época de Jesus, né? As mulheres foram as primeiras a chegar lá no túmulo, foram as primeiras a saber que Jesus tinha ressuscitado, e os homens sempre, né, tardios, né, na questão. Então, isso é uma coisa que parece que está na própria índole do homem. A gente vê que os homens nas nossas igrejas eram colocados para ser diácono, para ser presbítero. Agora, quando falava assim, que é os ofícios, né, da igreja, diaconia, né, mulher até então não podia ser diaconisa, era só homem, então era diácono, presbítero, os homens. E quando falava assim, vamos ter um departamento de homens aí que nunca funcionou, né, a auxiliadora feminina sempre foi muito dinâmica, e esse negócio de departamento de homens, quer dizer, fora desse ofício de ser presbítero, sei o quê, isso nunca funcionou nas igrejas congregacionais, era um problema. Não é que eu vejo isso. Não vejo que é porque, ao menos, no ponto de vista geral, que seja porque os homens não querem ser crente. Eu acho que agora piora um pouquinho, porque as mulheres estão mais poderosas, né? E os homens têm a tendência de se retrair diante de mulheres. Eles retraem, o homem retrai. E agora que as mulheres estão mais empoderadas, aí eles retraem ainda mais. Eu penso que nessa questão de serviço, né, da igreja, que é uma coisa, é o homem marido na sua casa, né, e ele agindo ali como homem, como um bom pai, um bom esposo, essa característica toda que o pastor Sandro colocou de forma muito precisa. E outra coisa é o serviço na igreja. Você observa que, pode procurar as estatísticas, quem mais procura saúde? O homem ou a mulher? É a mulher, é o mesmo princípio. A questão, muitas vezes, está na forma de levar o homem a serviço. Você chamar os homens para levantar uma parede, eles aparecem tudo lá. Vamos fazer aqui, construir uma igreja aqui, vamos fazer uns buracos aqui. As mulheres vão lá abrir os buracos? Não vai, elas vão fazer um café, vão fazer um suco, vai fazer um almoço lá para os homens. E os homens vão bater lá uma enxada e eles chegam e fazem. Vamos fazer um serviço aqui, eles chegam e fazem. Então, eu penso que está na questão da psicologia, do trato com os homens. Que às vezes a gente quer tratar o homem da mesma forma que trata a mulher, e a gente sabe que não é a mesma forma, é diferente. Então a gente perde. Claro que tem essa questão, às vezes, da omissão, mas nem sempre é. Tanto é que quando a gente chama eles a fazer um serviço pesado, eles vêm.
eles vêm. Agora, quando vai nesse negócio, nessas questões assim de relação, de estar falando da coisa, igual as mulheres, né, que falam muito mais de seus problemas, o homem já não é assim. E não é que ele não fala, é que você tem que ter um jeito, né? Eu acho que falta muito essa psicologia, né, interna, porque os departamentos na igreja, os serviços são muito parecidos, a forma, né, dos jovens, da auxiliadora, dos homens, é muito parecido, só que a psicologia dos homens é diferente. A gente não está aqui querendo desfazer, né, que o homem está muito espiritual, não é eu mesmo espiritual, e a gente sabe que a mulher é mais espirituosa do que nós, os homens, né? Tanto é que as mulheres chegaram primeiro lá no túmulo, então as mulheres são mesmo. Agora, isso é uma psicologia, não é que Jesus vai falar que é porque os apóstolos não prestavam, porque eles chegaram atrasados, não. Tudo, tudo tem sua psicologia aí, acerta, né? E eu penso assim, eu acho que aqui, ao menos as igrejas que eu pastoreei, é diferente do trabalho dos homens com as mulheres, mas sempre que eu precisei de homem, vieram um punhado. E até hoje é assim, ó, quando a gente quer fazer um serviço aqui no Jardim Cruzeiro, os homens aparecem tudo para fazer. Agora, claro que aqui também funciona, no departamento de homens, já tem mais de 30 anos, é um departamento muito antigo, mas eu, né, não pego como parâmetro que os homens aqui no Jardim Cruzeiro é diferente, né, na maioria das igrejas, porque aqui funciona o departamento de homens, né, e funciona bem organizado, mas isso não é um parâmetro que, em geral, não funciona. Mas, todas as igrejas que eu pastoreei, o departamento de homens não funcionava, mas sempre que a gente precisava deles, eles chegavam lá e pesaram. Né? Então, eu acho que está na psicologia do trato, nessa questão, né, do lidar com o homem e a mulher. Agora, essa questão de família, aí isso aí já é um parâmetro, né? Aí, mais na palestra que o pastor Sandro deu, que aí é outra questão, né? A gente vê muitas omissões do homem que termina outros danos, né? Formação dos filhos, essas coisas. Mas essa questão igreja, mulher, as coisas não são iguais, não. Eu acho que é isso que às vezes a gente tem dificuldade. Amém. Queria saber se tem algum homem aí que queira falar, porque a gente está chegando às 1h43, e aí vai fazer as nossas considerações finais, né? Agradecer e pastor Sandro Cruz também vai falar para encerrar, né? Fazer também as considerações dele, e depois a gente vai orar encerrando. Então, se tiver mais algum homem, para a gente não extrapolar o tempo, né? Mas desde já agradecer aos homens, né? A gente tem tido sempre uma presença marcante dos homens, né? A gente teve mais de 40 pessoas aí, um dia de segunda-feira à noite, né? Então, é maravilhoso isso. E poder compartilhar com os homens disso, né? Para eles entenderem a sua importância na família, na igreja, né? E na sociedade. E eu acho que a gente precisa ser esses homens que o Senhor chamou, né? Porque a nossa esposa, os filhos, vai depender muito, né? E a gente pode passar essa missão, essa responsabilidade para a mulher e sobrecarregá-las, né? E a gente tem que estar atento a isso. Então, hoje, graças a Deus aqui, se cada um entendeu a mensagem, levar para suas igrejas, para o seu contexto, a gente vai ter um efeito muito bom, né? Se cada homem deixar o Espírito Santo trabalhar para a gente assumir de fato a nossa responsabilidade. Então, a gente só tem que agradecer a todos, agradecer ao pastor Sandro, que aceitou o convite, né? E está conosco aí para falar, né? Ser o instrumento do Senhor para falar conosco. Eu sei que foi uma palavra muito importante, muito impactante, para que a gente acorde, se desperte, nosso comodismo, né? Mas que tanto a família, especialmente, como a igreja, né, precisa dos homens ativos, né, prontos para o serviço, para cumprir a sua missão, né, para que a igreja, né, não sofra com isso, mas que a igreja possa funcionar na sua plenitude, né, quando está todos os departamentos funcionando, né, na sua plenitude, todo mundo
pronto para servir, com certeza, para a igreja, para o pastor, sempre vai ser, né, mais tranquilo as coisas, porque está procurando o seu espaço, procurando fazer aquilo que foi chamado. Então, é agradecer. Pastor Sandro pode fazer as suas considerações aí, logo depois eu vou pedir ao presbítero Antônio para que ore encerrando. E, presbítero Antônio, a saudade é, viu? Eu tá no Rio aí, mas tem muita gente na Bahia com saudade do senhor. Isso aí, que Deus continue abençoando. Pastor Sandro. Meus irmãos, agradeço o convite. Eu fiquei surpreso pela quantidade de irmãos. Aqui é federação ou é confederação? É federação, 34ª. 34ª, está de parabéns, meu. Um evento desse, tão bonito, tanta gente aqui, muito bom. Então, parabéns à organização e pela federação. Vou mandar um avião aí para exportar os homens para cá, lá na igreja do pastor Carlos também, pegar uns 20 por lá. Pode Então, vir aí, irmão. Você vir aqui na nossa igreja é sempre muito bom, viu? Que eu te dou um ponto. Vamos marcar isso, viu? Foi um prazer rever alguns amigos conhecidos aqui e outros que eu estou conhecendo. Então, Deus abençoe a todos, meus irmãos. Vamos caminhar a nossa missão e glorificar o nome do nosso Cristo. Amém? Vamos orar então, meus irmãos. Foi um prazer estar com vocês novamente. Pastor Sandro, aquele abraço. E aguardamos outra oportunidade de compartilhar do João da experiência aqui conosco, então. Senhor, nós te louvamos e bendizemos nesta noite, Pai, pelo espaço que o Senhor tem aberto, Deus querido, para que o teu povo, os teus líderes, Deus, possam estar pensando aqui na masculinidade do povo cristão, Deus querido. O desempenho de cada um de nós nas atividades, nas tarefas e nas responsabilidades e compromissos que temos. Em primeiro lugar, Deus querido, com o Senhor, porque nós começamos, Deus, a pautar o nosso relacionamento com o Senhor. E depois estabelecemos as nossas famílias, as nossas esposas, os nossos filhos. Muito obrigado, Deus, porque tua palavra é viva e eficaz. A sua palavra penetra no nosso coração. E ainda hoje, Deus, como o pastor Sandro observou, muitos nomes aqui experientes ainda ouvindo e procurando saber qual é o papel do homem na família, na igreja, no relacionamento, Pai. Isso é do Senhor, esse despertamento é o teu Espírito Santo, essa incomodação, Deus, é para que nós possamos nos certificar, Deus, se caminhamos debaixo da tua orientação ou nos deixamos levar, Deus, pela sociedade, pelos valores que tem, Deus querido, entrado nas nossas comunidades, nas nossas congregações, nas nossas famílias, Deus. Muito obrigado pela vida do pastor Sandro Cruz. Cuida da família do teu filho também, em nome de Cristo. Cuida, Deus, do coração do teu filho. Desperta cada vez mais o teu povo para ouvir do Senhor, Pai, de maneira segura, de maneira acertada, mas de maneira bíblica também, Deus querido, como o direcionamento que traz a tua palavra para a nossa família, para a nossa realidade das nossas igrejas, para as nossas dúvidas, porque muitas vezes, Deus, ficamos angustiados, porque muitas vezes duvidamos do teu poder e da tua capacidade em gerenciar a tua própria igreja que o Senhor mesmo separou para si, Pai querido. Obrigado por cada irmão aqui presente, obrigado por cada família, cada congregação, cada igreja aqui presente, Pai querido, que nós possamos aplicar a tua palavra, que nós possamos, Pai, ouvir e retermos aquilo que nós precisamos, mudar aquilo que nós precisamos, Deus, consertar na nossa vida, no nosso ministério, na nossa liderança e na nossa família. Essa, Deus, é a nossa oração, essa é a minha oração, e a oração de cada um dos seus filhos que estão aqui, para ouvir do Senhor aquilo que o Senhor precisa, aquilo, Pai querido, que nós precisamos ser confrontados e exortados pela tua palavra, Deus querido. Muito obrigado. Nos abençoa, nos guarda, cuida das nossas famílias, cuida das nossas congregações, e que o Senhor nos use como instrumento do Senhor, não como mestres, porque só o Senhor é mestre, mas como servos, mas como dispenseiros da multiforme graça que o Senhor, Deus querido, manifestou na salvação de cada um dos seus servos.
Muito obrigado. Te oramos agradecidos em Cristo Jesus. Amém e amém, Deus querido. Que Deus Amém. abençoe a todos. Obrigado a todos, que Deus continue abençoando. Obrigado, pastor Sandro, os demais pastores, pastor Carlos, os presbíteros, diáconos e os líderes aí, e os homens que estão participando conosco. Deus abençoe a todos e a todos. Amém. Glória a Deus. É isso aí, pastor. Isso aí, muito obrigado aí, gente. Obrigado aí. Foi muito bom estar com vocês aí.